impossível andar pelas ruas da cidade e não ver alguém falando ao celular. O aparelho virou o mal necessário do século. Tem gente que não vive sem ele e, para alguns, é considerado o melhor amigo. Você já pensou em ficar sem o seu celular? Não, não tem como. Não? Não. Já tem dependência por ele? É, muito. Tem que ter contato, né? Você já se imaginou sem esse aparelhinho aí? Já. Já. É ruim. Não consegue fazer sem ele? Não, não dá não. Todo lugar que você vai, você tá com ele. Tô com ele, não me separo dele. Até pra A gente dormir? usa muito o celular, coloco debaixo do travesseiro. Eu preciso dele para despertar, para levantar, para trabalhar. Não dá para ficar. Ele faz parte de mim. Não consigo. Eu fico com depressão. Mas a comodidade tem ficado cara para o bolso do brasileiro. O país tem uma das maiores tributações do mundo sobre telecomunicação. Um levantamento mostra que os consumidores já utilizam em média 7,3% da renda para fazer ligações através do aparelho celular. O custo do serviço, né, de prestação do aparelho celular é um custo alto no Brasil devido à carga tributária. Então, hoje, o consumidor ele tem um acesso muito fácil, ele consegue adquirir o aparelho, né, com uma certa facilidade por causa do crédito que estão nas lojas, mas, ao mesmo tempo, ele paga ainda um custo muito alto pela utilização do serviço de telefonia celular. De acordo com dados divulgados pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação, já são 250,8 milhões de linhas ativas no país. No primeiro trimestre deste ano, ocorreram 3,2 milhões de novas habilitações, o que levou o uso do celular no Brasil a superar a marca de 250 milhões registrados em fevereiro, ampliando a base de assinantes em 1,30%. O país conta hoje com mais de 200 milhões de aparelhos. Para tentar controlar os gastos com a telefonia fixa, uma saída é aproveitar as promoções das operadoras. Parece que tem certas pessoas que têm a dependência realmente do aparelho celular e costuma até ter 2 chips, né, para inclusive aproveitar as promoções das próprias operadoras, né, tentando até buscar talvez um custo menor também nessa prestação de serviço. Essa é a maneira de controlar os gastos, seria? Com certeza, né? Procurar sempre as promoções realmente nesses aparelhos. Mas mesmo assim o custo da prestação de serviço brasileiro ainda é alto e eles têm um elevado número de consumidores que acaba aumentando muito o faturamento dessas empresas. O celular pode ter muitas utilidades, mas essa praticidade pode levar a uma dependência. E o medo de ficar sem o aparelho celular pode ser sintoma de doença, a nomofobia. É importante falar sobre qual função esse celular tem na vida das pessoas. No caso de um adulto, do jovem, do profissional, do amigo. Então, o celular, quanto que ele vai funcionar na vida dessa pessoa. Por exemplo, do jovem, vamos pegar como exemplo o adolescente. Hoje, o celular tem como se fizesse parte do corpo dele. Então, para onde ele vai, ele leva o celular. No caso de um profissional autônomo, quando chega ao nível de uma dependência da patologia, é caso real, isso eu já vivi aqui, a gente tem relatos, nós temos bibliografia, inclusive, numa seleção de pessoal, um alto grau, a pessoa se desconectar do objetivo maior, que é estar na seleção de emprego, o telefone tocou, com licença, eu posso atender? Eu vou atender. Então, isso, a pessoa está... O nível de apego a esse aparelho é tão grande que a desconecta do real, que é o objetivo maior. E esse distúrbio pode causar sérios prejuízos. Falando em dependência, muitos prejuízos. Se ela for direcionada, bem direcionada, ok, a tecnologia está aí para isso, né? Agora, nós temos casos já falamos em transtorno de impulso, que num nível maior, em comorbidade, por trás pode dar depressão, pode estar transtorno afetivo bipolar, o TDAH, transtorno de ansiedade, e que isso implica em um acompanhamento e orientação familiar. A pessoa dependente da telefonia móvel pode ter prejuízos funcionais, sociais, familiares, profissionais, entre outros. Ela deixa de ter uma vida normal e saudável para viver em função do objeto. Uma dica para evitar esses danos é desligar o celular na hora de dormir e quando estiver de folga.